Seguinte, você é viciado em games? Você mesmo. Você acha que você é viciado em games? Você acha que você gosta? Você acha que você curte, cara? A Adele convidou o Otávio Neto, sim, o Otávio Neto, o Magrão, pra explorar esse mundo, cara, esse mundo incrível, cara. Ele conheceu um cara que é viciadaço em todo tipo de game. Vamos dar uma olhadela? Pessoal, a gente já viu aqui nessa série como é que funciona o desenvolvimento de jogos, né? O processo criativo por trás da indústria que desenvolve games, né? Hoje eu tô sendo muito bem recebido aqui pelo Alan Andrade, cara, que vai contar um pouquinho pra mim de como começou a paixão dele com os games. E já começo dizendo que, cara, tô com inveja aqui do seu cenário, hein, velho? Já tô querendo morar por aqui, tudo bem, Alan? Tudo jóia. Que bom que gostou do cenário, porque... não gastei muito, mas ficou uma coisa de bom gosto, uma coisa que eu me sinto bem jogando, vendo filme. Fala um pouquinho pra gente de como começou a sua paixão, então, pelos games, Alan. Como que sua memória mais antiga, sua recordação mais antiga do mundo dos games, assim. Eu comecei com Nintendo 64. Quando lançou, era revolucionário, aquele formato de controle, era uma coisa de outro mundo. Todo mundo passava na loja e falava, nossa, eu quero um 64, né? Comecei jogando Mario. Isso eu tinha 6 anos, em 96. Depois, em 2000 e pouco, descobri multiplayer no computador. Aí que eu me apaixonei mais ainda, porque falei, nossa, em casa eu posso jogar com outras pessoas, fazer amizade, conhecer pessoas de outros países. É bom demais, né? Você estava falando pra mim que você é um cara que é muito fã, desde moleque também, da Blizzard, né? E talvez daí veio a sua paixão também pelo lado visual da coisa, né? A Blizzard que sempre trouxe jogos minimamente muito cuidadosos nesse aspecto de construção de personagens, de construção de universo, né? Fala um pouco sobre isso também, de como você se apaixonou pela magia que os games te colocam nessa imersão, né? Eu sempre gostei de RPG, né? Multiplayer, já falei que, nossa, sou apaixonado. E quando eu conheci o World of Warcraft, foi o jogo que eu mais joguei até hoje, eu vi que, nossa, até hoje não conheço outro jogo tão legal. E foi isso, eu comecei a ver o lado RPG da coisa, nunca tinha jogado RPG, vi que você podia ter uma vida no computador, né? Você podia criar o que você quisesse, você podia ser um engenheiro, um caçador, um mago, o que for. Daquilo eu comecei a trabalhar nesse meio, comecei a montar equipes, trabalhar para outras equipes, fazer amigos, comecei a falar inglês, aprender inglês por causa do jogo, porque naquela época eu não tinha traduzido. Zelda, quando eu jogava no 64, não tinha nem Google Translator, eu acho. Então, você ia no chute, não é? Você não sabe o que tá falando, faça isso, faça aquilo. Você trabalha com games, quase que diretamente falando, né? Como que você caminhou até chegar a esse passo, transformando o que já era um amor de infância com a sua paixão, o fato de você ser aficionado por isso e poder trabalhar na indústria também, de certa forma? Tudo começou por volta de 2003, que eu comecei a jogar Team Fortress Classic, que hoje tem o 2, mas era o Classic. E eu sempre gostei de administrar equipe, fórum, sempre gostei, né? Depois de uns anos, conheci o World of Warcraft, comecei a jogar muito mais do que eu jogava no Team Fortress Classic. Fazia site para pessoas do meio, só que eu não cobrava por isso, eu só fazia porque eu queria ver meu nome, todo mundo usando meu nome, eu achava legal isso. Como eu acho ainda hoje, é bacana você ver seu nome numa camisa e tal. Um desses clientes perguntou assim, tá, quanto ficou isso aqui? Eu não sabia falar o preço. E daí em diante eu comecei a ver que tava se tornando uma coisa séria, porque se a pessoa perguntou quanto custava, é porque tava na hora de começar a cobrar e tal. E depois que eu comecei a parar de me afastar um pouco do WoW, o League of Legends tava começando, ainda mais no Brasil, em 2012, que veio pra cá, se eu não me engano. Como fui um dos primeiros aqui a me oferecer, ajudar, na época era uma equipe chamada VTI, então as pessoas começaram a ver, tem um cara que faz isso, quem que é? É o Alan, então fala com o Alan. Trabalho para CLG, trabalho para outras empresas americanas, trabalho para pessoas da Europa, qualquer lugar do mundo, porque isso é uma coisa legal da internet, né? Você estando em casa, você, ao mesmo tempo que você se diverte no computador, você pode trabalhar, pode fazer de tudo, conhecer pessoas, fazer amizade. E hoje eu me sustento disso, hoje é a minha profissão. Não deixa de ser diversão ainda, porque eu sou apaixonado pelo meu trabalho. Quem sabe daqui uns 10 anos já esteja muito melhor esse mercado, você já veja pessoas, muitas mais pessoas, não só eu, vivendo disso no Brasil. Cara, o papo tá bom demais, mas eu quero jogar, cara. Pô, tô sabendo que você tem a máquina boa aí, que a gente pode desenvolver aí um duo, quem sabe num PUBG, né? Pô, é bom, hein? Vamos dar bala? Falei agora de jogo, também tô com vontade de jogar agora. Falar de jogo já dá vontade, né, cara? Vamos jogar então. Bora.
Você joga muito PUBG? Meu, eu tenho jogado bastante, porque é um jogo que é bem casual, você pode entrar, jogar meia hora, sair, sei lá. Tem um carro ali, se a gente quiser. Tem carro lá do outro lado também. Ó, cara correndo no carro. Tá na casa? O outro correndo lá na frente, ó. Maluco. Nossa, cara. Me presta a bala aqui, cara. Pra Scar. Eu tô com o 8x, eu tô vendo o cara na minha lata, mano. Nossa, peraí. Pronto, peguei. Valeu. Ó, o cara tá atrás do carro, atrás do Jeep. Ih, tomou bala, mano. Estão me acertando. Eu também não faço ideia. Ai, de trás. Deixa eu ver se enxergo ele sem mira, mano. Ah, meu, caí. Não acredito. Caiu? É, nem sei. Acho que não foi lá de cima, não. Deve ter mais... Putz. Os caras estão atirando em mim pra caramba aqui, velho. Calma aí. Vou tentar te salvar, velho. Não, ele me matou. Matou? Sim. Finalizou? Sim. Deixa eu ver se pelo menos você consegue matar ele. Mas tá burst? Por que você não põe o... É, eu tava dando símbolo, mas... Puta, agora sem bala. Ai, tomei. Nossa. Adeus! É, cara, não deu pra gente, Alan, quem sabe numa próxima, cara. Mantivemos o nível de gameplay ali do EA Games, né? Mas fazer o quê, né? É, na próxima a gente tenta sair do 18º lugar, achar um loot melhor, porque só de 12 use é difícil. Tava difícil, a gente caiu num lugarzinho meio ruim também, né? Não é desculpa, não. Obrigado, cara, por me receber aí na sua casa, agradeço. mostrar um pouquinho da sua rotina. Nessa nossa série, cara, que tá mergulhando bastante aí no mundo dos games, tentando mostrar pra vocês um pouquinho da imersão desse cenário e diferentes formas da gente poder trabalhar, se divertir, interagir, ser um fã, um aficionado no universo dos games e também do esportes. Eu volto a qualquer momento. Um abraço! Sensacional, cara. O Alan até tentou, mas o Otávio é brincadeira. Ele é muito pesado, mais pesado do que eu, cara. Não adianta ter um setup absurdo desses se o Otávio Neto tá controlando. É igual o olho claro do Valdívia do São Paulo, não serve pra nada, porque ele é muito feio. Senhoras e senhores, depois desse rage maravilhoso, uma rápida pausa, meus amigos.